Glória a Deus. Então, nós retornamos com a aula de número 3, na mesma linha de raciocínio aí da aula de número 2, entendendo a ligação completa que há em Êxodo 25, verso de número 8. Inclusive, eu vou voltar para lá para o texto em reflexão. Então, capítulo 25, versículo 8 do Êxodo, nós estávamos vindo da construção da linha de informação entre o capítulo 25, verso 8, com o Gênesis 2, verso de número 7, lembrando que na aula 1 eu chamei esse capítulo 25, verso 8 de plano B, mostrando que o plano A, que é o plano original, é realmente o homem a partir da sua criação e formação. Gênesis 1, 27, criação. Gênesis 2, verso 7, formação. E na aula de número 2, que terminamos agora, nós estávamos falando sobre essa verdade à luz do Novo Testamento, mostrando a igreja à luz do Novo Testamento, apresentando o cristão individualmente como este corpo, esta casa, esta morada, este tabernáculo terrestre que nós somos, entendendo o que o Senhor sempre desejou. Esta iniciativa divina em relação a nós, ok? O desejo do Senhor estar no nosso meio e também essa importante relação que o crente tem com Ele, para que Ele seja a centralidade de tudo, de todas as coisas, né? Então, fazendo praticamente um resumo aí panorâmico disso tudo, do que nós estamos falando aqui, é que quando a gente lê Êxodo 25, versículo 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, então isso revela-nos o desejo de Deus, a iniciativa de Deus, que é este relacionamento. Então, o que o tabernáculo representou para Israel? Um lugar onde Deus desejava habitar. O que nós somos para Cristo, o que nós somos para o Pai, o templo do Espírito de Deus, conforme falamos na aula anterior. Claro que nós também explicamos que a palavra no meio deles implica dizer a centralidade. Olha o desejo dele, a centralidade. Deus deseja ser o centro da nossa vida, como o foi para a nação de Israel. Ser o centro da nossa vida, da vida espiritual, da vida familiar, da vida conjugal, da vida financeira, da vida empresarial, da vida ministerial, da vida estudantil, da vida emocional, da vida física. Nós não podemos entender e aceitar como fé, regra de fé, um Deus que se preocupa só com o nosso lado espiritual. Por quê? Porque eu não tenho só uma vida. Na nossa Constituição, 1 Tessalonicenses 5, 23, em tudo e. Em tudo, porque está falando do tabernáculo por completo, porque está falando das partes do tabernáculo, o corpo, a alma e o espírito. O espírito no grego é zoe, é a vida no espírito. A alma no grego é psique, é a vida na alma. O bios no grego é o corpo, é a vida no corpo. Então tem uma vida no corpo, uma vida na alma, uma vida no espírito. O que chamamos de plenitude da bênção de Deus. O que é a plenitude da bênção de Deus? É estar bem no corpo, bios, é estar bem na alma, psique, é estar bem no espírito, zoe. É estar bem com Deus, no espírito, é estar bem
consigo mesmo e com o próximo na alma, é estar bem com o mundo, né? Com a sociedade, no que tange a não dever nada a ninguém. Essa é uma plenitude da bênção de Deus. Deus quer morar em mim, morar em ti, morar em nós, para nos levar a viver a plenitude da sua bênção. É só Ele que pode nos fazer prosperar, tanto no espírito humano, quanto na alma humana, quanto no corpo humano. Só Deus pode nos dar vida no corpo, vida na alma e vida no espírito. Só Deus pode nos fazer feliz no corpo, na alma e no espírito. Só Deus pode nos preencher no espírito, na alma e no corpo. Oh, glória! Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então Ele quer ser a centralidade em tudo, como foi no tabernáculo para a nação de Israel. Por exemplo, eu estou em Êxodo 25, eu vou aqui me reportar ao texto de memória, Números, capítulo, acredito que é o capítulo 2, verso 17, aqui, Números capítulo 2, deixa eu só ver se é essa referência, verso 17 diz assim, ó, capítulo 2, verso 17, então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Então veja onde ela está. Então partirá a tenda da congregação com os exércitos levitas. Mas olha só, no meio dos exércitos. Olha isso aqui. Como assentarão as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar segundo as suas bandeiras. Porque fala do estabelecimento das 11 tribos cercando o tabernáculo, mas a tribo de Levi, ela ficava a mais próxima do tabernáculo, porque a tribo de Levi foi escolhida para oficializar no tabernáculo em favor do povo. Os coatitas, meraritas e gersonitas, né? Da tribo de Levi, essas 3 famílias. Mas veja a referência, ele está falando, eu vou no meio, eu vou ficar no meio, vocês vão ficar ao redor e eu vou ficar na centralidade, eu quero ser a centralidade para vocês. Isso é muito, muito importante. Outra coisa que o tabernáculo representou para Israel, como Cristo representa para a igreja, o Espírito Santo representa na vida do crente, é justamente a glória de Deus, a majestade de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus. Nós precisamos entender que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é cheio de majestade e que a sua glória nos invade, nos envolve. Sua glória transcende a tudo e a todos. Então a casa tabernáculo desfrutou de vários momentos, aleluia, da glória do Senhor. No deserto, na peregrinação, observe, eu vou citar o texto, que foi a consagração do tabernáculo em Êxodo 40, 34. Vocês conhecem o texto áureo. Olha isso aqui, ó. Êxodo 40, verso 34, está escrito assim. Eu vou ler o 33 para a gente entender. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Aí ponto. Assim Moisés acabou a obra. Assim que concluiu a obra, verso 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, quer dizer, por fora, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, quer dizer, por dentro, nuvem por fora, glória por dentro. No Novo Testamento, a nuvem é uma representatividade da graça.
A glória é uma representatividade do Espírito Santo habitando no crente. O que leva um cristão a ter o Espírito Santo morando dentro dele não é os méritos desse próprio cristão, não, mas é um ato da graça benevolente de Deus. O que o Espírito de Deus está fazendo dentro de mim, dentro de ti, dentro de nós agora, não é resultado da nossa espiritualidade, é resultado da graça de Deus. A nuvem por fora é a graça, a glória por dentro é o Espírito. Por causa da graça fomos salvos. E porque somos salvos pela graça, o Espírito de Deus veio morar em cada um de nós. Por isso somos a sua casa, a sua morada, o seu tabernáculo. Oh, aleluia! Bom, eu quero concluir essa aula de número 3, ainda falando um pouquinho sobre nós como corpo e olhando para a questão do tabernáculo. Vocês sabem tanto quanto eu que o tabernáculo tinha as suas 3 divisões, correto? Sim ou não? Quais são as 3 divisões do tabernáculo? O corpo, que é o pátio, né? O lugar santo, que é a nossa alma, e o Espírito, que é o Santíssimo, que é o nosso Espírito. Então vamos de novo. Temos o Santíssimo, o lugar santo e o pátio. Esse é o tabernáculo. Nós olhamos para o tabernáculo e nos vemos porque o tabernáculo foi feito segundo o modelo que está no céu, aos Hebreus capítulo 8, verso 1. Eu vou citar o texto lá, vou ler, né? Não vou só verbalizá-lo para vocês, mas eu vou ler com vocês para vocês seguirem a minha linha de raciocínio com toda a base bíblica, nada fora da Bíblia, tudo com base na palavra do Senhor. Aqui, Hebreus 8, verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, a referência a Cristo, né? Que está assentado nos céus à destra do trono de Deus. Cristo está assentado no céu à destra do trono de Deus. Verso de número 2. Ministro do santuário, está vendo a palavra santuário? Que apareceu em Êxodo 25, verso 8 e 9. E do verdadeiro tabernáculo. Ministro do santuário, porque está falando do Santíssimo, lá do Santíssimo, e do verdadeiro tabernáculo, está falando do pátio, lugar santo e santíssimo, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ele está falando, o qual está no céu e não na terra. Porque o da terra foi feito segundo o modelo que está no céu. Então, com base nisso, voltamos àquela linha de raciocínio, para a gente olhar para o tabernáculo e nos enxergar lá também, porque o tabernáculo fala do tabernáculo, sim, mas também fala de Cristo, sim, mas também fala da igreja. Então é algo muito rico em tipologias, em sombras e em figuras. Por exemplo, o pátio é o meu corpo, o lugar santo é a minha alma, o Santíssimo é o meu espírito. Semelhantemente a você, corpo, alma e espírito, pátio, lugar santo e santíssimo. Está aí o tabernáculo. Mas você sabia que o tabernáculo ele tinha 2 véus de separação? Sim, 2 véus de separação. Vamos lá. Do corpo, que é do pátio, para o lugar santo, então você tem o altar do holocausto, a bacia de bronze. Quando entrava no lugar santo, já tinha o primeiro véu para entrar no lugar santo. Porque o lugar santo com o Santíssimo era um lugar só, mas um véu dividia o lugar santo do Santíssimo. Mas esse véu aqui é o véu do pátio para o lugar santo. Estou vindo lá do pátio para o lugar santo. Tem um véu aqui,
estou dentro do lugar santo indo para o Santíssimo, tem outro véu. Então, esse ambiente, embora uno, era dividido por dois véus, o do pátio para o lugar santo, do lugar santo para o Santíssimo. Qual é a base bíblica que nós temos para confirmar isso? A carta aos Hebreus novamente. Aí eu quero que você vá lá comigo, que você olhe para o texto, que você confira o texto. É importante. E está escrito na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Capítulo 9. Aos Hebreus, capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Fica muito claro que o propósito do tabernáculo era culto, louvor, adoração. É Deus ser glorificado. Vou habitar no meio para ser glorificado por eles, como é hoje em nossas vidas. 2. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, que é chamado então do quê? De santuário, que é o lugar santo. Mas depois do segundo véu, tá vendo que tem dois? Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então, se você pegar um desenho de um tabernáculo, em qualquer Bíblia de estudo tem, na internet tem, você vai perceber que as tábuas cercavam todo o tabernáculo em si. Mas aqui você tem a parte do pátio. Dentro do cercado das tábuas, das 48 tábuas, você tem um lugar que é um lugar só que dentro ele é dividido com um véu, do lugar santo para o Santíssimo. Só que para mim entrar aqui eu tenho um véu também. Então o primeiro véu é de pátio para o lugar santo, o segundo véu é do lugar santo para o Santíssimo. Por isso que o texto em Hebreus 9:3 fala, mas depois do segundo véu. Observe bem. Então agora nós vamos olhar para o nosso corpo e vamos trazer a memória de novo. Assim como o tabernáculo tinha, agora eu vou contar assim, ó. Assim como o tabernáculo tinha um pátio, o primeiro véu, o lugar santo, o segundo véu, o Santíssimo. Tá vendo? Pátio, o primeiro véu, lugar santo, segundo véu, Santíssimo. Pegou? Assim também é a minha estrutura e a sua estrutura. Nós temos o pátio, que é o corpo. Nós temos aqui o primeiro véu, que é os nossos pensamentos. Nós temos o lugar santo, que é a nossa alma. Nós temos o segundo véu, que é o nosso coração. Nós temos o Santíssimo, que é o nosso espírito. Vou recapitular para você gravar aí, tá bom? Vou recapitular. Lá no tabernáculo tem 5 coisas importantes. Vamos lá. Número 1, o pátio. Número 2, primeiro véu entre o pátio e o lugar santo. Número 3, o lugar santo. Número 4, o segundo véu entre o lugar santo e o Santíssimo. Número 5, o Santíssimo. O nosso corpo tem o corpo, os pensamentos, a alma, o coração e o espírito. Assim como tem essas 5 coisas no tabernáculo, tem essas 5 coisas também no nosso corpo. E todas elas estão descritas na Bíblia. Você sabe o que a Bíblia diz? Agora eu vou começar do espírito para o corpo para você entender, tá bom? O tabernáculo tinha o Santíssimo, o véu, o lugar santo, o véu e o pátio. O nosso corpo tem espírito humano, coração, alma humana, pensamentos e o corpo. Deus está interessado em tudo, por isso existe uma expressão na Bíblia dizendo assim, cheios do Espírito Santo. Quando o texto diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, isso quer dizer que a glória do Senhor encheu o lugar santo, o Santíssimo e também o pátio. Em certo sentido, está falando de encher todo o corpo.
Então ele rompeu o primeiro véu, rompeu o segundo véu e invadiu tudo, porque era uma consagração. Uma consagração. Eu quero que você entenda isso no seu corpo agora. Quando que você vai ser cheio do Espírito Santo? Quando você permitir que o Espírito Santo venha invadir todo o seu ser, espírito, coração, alma, pensamentos e corpo. Aí a sua vida é tomada, invadida pela glória de Deus. Aí você estará realmente cheio do Espírito Santo. Bom, eu te vejo na próxima aula para te explicar essas 5 coisas, mostrando 5 referências bíblicas que nós vamos estudar juntos. Te vejo na aula de número 4, se Deus quiser e assim permitir. Um abraço fraternal, fiquem todos na paz do Senhor, um beijo no coração de cada um de vocês.